Oi, este é apenas um corte do podcast Nômade. Para escutar o episódio completo e dezenas de outros episódios, basta acessar a sua plataforma de podcast favorita. Vamos ao corte. O hobby meio que acaba virando trabalho, então ouvir podcast para mim hoje é profissão, sabe? Então, Perfeito. você acaba não ouvindo mais. Falar isso, nossa, é uma angústia pela qual eu venho sofrendo também. Nossa, muito bem colocado. Então, eu sou bióloga por formação, né? E eu me formei tem mais de 10 anos. Eu segui na área da educação, então lecionei em escolas por muito tempo e fui fazendo uma migração, né? Eu escolhi fazer uma especialização na área de educação hospitalar, então eu trabalhava com crianças e adolescentes com câncer em período de tratamento. Então, eu dava todo o suporte que eles precisavam para quando retornasse à escola tivesse o mínimo de impacto possível. E nesse processo, eu já comecei a fazer muito trabalho online para editoras de material didático, revisão de material científico. E aí, essa migração, né, que foi o que me permitiu ir pouco a pouco ficando cada vez mais online e menos trabalho em sala de aula presencial, até mesmo nos hospitais, né? E aí, eu brinco que a Nova Escola, que é uma plataforma, né, que hoje, inclusive, está sendo muito útil, né, para os professores que estão trabalhando online, ela foi o meu empurrãozinho para o mochilão, porque eu fiquei por vários meses prestando um serviço para a Nova Escola, e foi o que me deu confiança para cair no mundo. E aí foi aí, então, fazendo esse trabalho online ainda na área de educação e biologia, que eu fui conhecer esse mundão aí. E aí fui, viajei, eu não pensava em produzir conteúdo de jeito nenhum, porque eu estava fazendo esse mochilão por uma coisa mais de busca de autoconhecimento. Então, eu nem sabia que existia essa possibilidade de você produzir conteúdo para outras pessoas que querem viajar, enfim. Eu era uma pessoa que na minha viagem me utilizava muito pouco de blogs, porque eu fazia trocas de trabalho, né, o que a gente chama de voluntariado. Então, eu ia muito no feeling, a gente não tinha planejamento, conforme chegava no lugar, via qual era o próximo. Então, eu não era uma pessoa do turismo. A minha viagem foi muito mochilão mesmo, em lugares que quanto menos conhecido, melhor. E eu acho que até por isso, né, eu não tinha tanto interesse em produzir conteúdo. Quando eu retornei, que foi ali faz meados de um ano, né, estava quase começando a pandemia, ainda não tinha estourado, que eu, como sou uma amante de podcast, nossa, ouvia muitos e muitos, comecei a pensar na possibilidade, porque muita gente, assim, no meu entorno falava, Ju, me conta mais, como é que foi? Nossa, você nunca pensou em escrever um livro? Porque você passou por coisas muito significativas. E aí eu falei, gente, se fosse para eu dividir isso com alguém, eu queria que fosse aqui um bate-papo, sabe? Para eu falar das minhas reflexões, né? Devagar aqui, ter um feedback, trocar. E foi aí que surgiu a ideia de fazer o Descobre a Mochila, que nem de longe é um podcast para falar de países, para falar de dicas. É um podcast muito focado. A minha primeira temporada todinha foi falando sobre as experiências do mochilão no sentido mais de transformação pessoal, né? De sair da minha bolha, de conhecer diferentes culturas e as minhas piras mesmo, né? As minhas noias, assim. E aí que foi incrível, porque a gente entrou na pandemia e as pessoas que ouviam o podcast falavam assim para mim, Ju, nossa, isso que você vivenciou em outro país, eu tô passando por isso na minha casa hoje, sabe? Então, foi uma união de entretenimento, porque o podcast é no estilo storytelling, ele é todo narrativo, né? Então, a historinha tem começo, meio e fim, trilhas sonoras. Então, foi uma mistura de entretenimento com reflexões pessoais, de autoconhecimento. Então, casou muito bem com aquele início de pandemia, que estava todo mundo em casa, não sabia muito o que fazer. E aí essa migração foi muito natural, muito tranquila, e hoje eu já não faço trabalho nenhum com biologia mais, apesar da biologia não sair de dentro de mim, eu já estou completamente dedicada aí à produção de conteúdo do Descobre a Mochila, e em paralelo eu estou com dois amigos também, iniciando uma produtora fazendo podcast para outros produtores de conteúdo também. Muito legal, Ju. E eu vou te perguntar então na lata mesmo, assim, quais estão sendo as dificuldades de produzir conteúdo de viagem durante a pandemia? Perfeito. Bom, como eu falei, né, que eu
tenho o meu conteúdo mais focado para autoconhecimento, muito menos do que para viagem. Então, muitas das reflexões que eu trago, eu incentivo que as pessoas passem por essas descobertas, né? Por isso Descobre a Mochila. Passem por essas descobertas, não necessariamente atravessando um oceano, sabe? Fazendo movimentos muito sutis, apenas de sair da sua zona de conforto e se abrir para o diferente. Então, eu acho que o maior desafio foi, né, que muitas pessoas achavam que, para eu chegar nesse ponto, eu preciso, sei lá, pegar a minha mochila e ir para subir o Nordeste ou me desafiar numa peregrinação, sabe, acampar. E não é bem isso, sabe? Então, eu acho que o meu maior desafio inicial foi fazer com que as pessoas entendessem que o meu conteúdo ele ia muito além, né? Não era só sobre essa movimentação. Quando eu decidi fazer a segunda temporada, que daí eu passei a contar histórias de outros viajantes, eu acho que eu peguei ali um ponto também um pouco crítico, mas que também não foi crítico, foi uma troca muito tranquila e muito gostosa, dos viajantes estarem nessa posição de, meu Deus, e agora? O que vai ser? Entendeu? Então, eu acho que também, por vezes, quando eu estava construindo o episódio, editando, eu pensava, gente, será que faz sentido? Será que as pessoas não estão um pouco com medo, inseguras de falar, de ouvir sobre viagem, ainda que seja nessa busca de autoconhecimento, né? Será que as pessoas também não estão... Porque é muito engraçado, né? Acho que a gente tem extremos. Tem aquela pessoa que é viajante que tá sedenta, que não aguenta mais, que tá louco para voltar a viajar. E tem aquela pessoa que deu um pause geral, começou até a rever a vida, falar, nossa, talvez viajar não seja algo mais que eu queira para mim. Então, esse movimento, assim, de extremos está sendo um desafio, mas, ao mesmo tempo, produzir o podcast e conversar com essas pessoas está sendo muito enriquecedor para mim, né? Porque a gente está se fortalecendo enquanto comunidade que faz isso, que gosta de viajar, assim, comunidade consciente, né? Que está se mantendo em casa, que não está, tipo, no negacionismo e tal. Então, eu acho que esses foram os principais desafios para mim. Esse corte é um oferecimento da Phonohouse, uma empresa especializada em soluções para podcast. O episódio completo está na sua plataforma de podcast favorita. Até breve!